mulher não conquista com amor, mas com percepção. Não domina com força, mas com sutileza. Sua natureza opera nas sombras, moldando o homem sem que ele perceba. Neste vídeo, revelarei 3 segredos que expõem o verdadeiro poder feminino. Brutal, silencioso e calculista. Se você espera romance, pare agora. Aqui falaremos de controle, manipulação e vulnerabilidade como armas. Prepare-se para encarar o lado oculto dela. Há 3 segredos na natureza feminina que quase nenhum homem compreende plenamente. Não porque sejam impossíveis de enxergar, mas porque a maioria prefere iludir-se em vez de aceitar o desconfortável. As mulheres, assim como os homens, buscam poder, segurança e controle, mas raramente o fazem da forma direta e declarada que o homem imagina. Elas operam por meios indiretos, emocionais e simbólicos, e é justamente essa sutileza que as torna perigosamente eficazes quando lidam com homens despreparados. O homem acredita que a força nasce do grito, da autoridade e do comando. A mulher sabe que a força nasce da sugestão do silêncio, da dúvida implantada com suavidade. Enquanto o homem tenta dobrar o mundo com confronto, a mulher o inclina com influência. E é aqui que reside o primeiro segredo maquiavélico. A mulher domina através da percepção, não da realidade. Ela não precisa ser a mais bela, precisa parecer a mais desejada. Não precisa ser inocente, precisa parecer intocada. Não precisa ser fiel, basta parecer inacessível aos demais e devota ao homem que escolheu manipular. O poder feminino se manifesta no campo das aparências. Ela sabe que o olhar masculino cria mitos, e o mito pode ser usado como arma. O erro do homem é confundir aparência com essência. Ele se apaixona pelo teatro que ela encena, e quando acorda já foi conquistado, moldado, domado. A mulher conhece a psicologia da escassez e a usa com maestria. Quando ela entrega pouco, o homem valoriza muito. Quando ela recua, o homem avança. Quando ela se mostra indiferente, o homem implora. Os antigos já sabiam. Quem demonstra menos necessidade controla quem demonstra mais. E aqui se revela o segundo segredo. A mulher domina através da emoção, enquanto o homem tenta dominar através da lógica. Não adianta vencer o argumento. Ela vence o sentimento. Um homem pode provar racionalmente que está certo, mas se a mulher fizer sentir que ele está errado, ele perderá. Uma mulher inteligente jamais enfrenta um homem no campo que ele domina. Força, disciplina, brutalidade e lógica. Ela simplesmente o desloca para o campo onde ele é fraco. Emoção, validação, desejo. O homem moderno se sente forte por levantar pesos, mas desmorona diante de uma lágrima. Ele acredita que resistiria a guerras e batalhas, mas não resiste ao medo de perder o amor de uma mulher. E ela sabe disso. Desde cedo ela aprende que seu maior poder é não o corpo, mas a mente masculina que se curva diante dele. O terceiro segredo é o mais camuflado. A mulher busca poder através do vínculo, não através da força. Para um homem, liberdade é poder. Para uma mulher, controle é poder. E ela controla vinculando, laçando, criando dependência emocional, sexual, social. É por isso que a mulher prefere destruir a autoestima de um homem antes de deixá-lo escapar. Ela sabe que homens com autoestima baixa dificilmente abandonam a relação. Um homem que se sente insuficiente implora. Um homem que se sente culpado pede perdão. Um homem que se sente inferior aceita termos, sacrifícios, renúncias. O homem moderno, criado pela fantasia de igualdade e romantismo, esqueceu o básico. Toda relação humana é um jogo de influência. Ela sabe que pode moldar a identidade do homem, fazê-lo acreditar que é agressivo demais, sensível demais, frio demais ou amoroso de menos. E ao fazê-lo, diminui sua autoridade e aumenta a própria. Quando um homem perde a confiança em si, busca aprovação externa. Quando busca aprovação, entrega poder. Assim, a mulher, que domina a linguagem do afeto, torna-se a provedora emocional da validação que ele perdeu. Olhe ao redor. Homens apaixonados sacrificam objetivos, amizades, princípios, até sua própria dignidade, enquanto mulheres apaixonadas sacrificam tempo, mas nunca estratégia. O homem se entrega, se dobra, se adapta. A mulher observa, calcula, testa. E aqui está um ponto essencial. A mulher testa o homem constantemente, não por insegurança, mas por estratégia. Testes servem para medir resistência, submissão, fragilidade e potencial de controle. O erro do homem é interpretar esses testes como caprichos, quando são instrumentos cirúrgicos de avaliação psicológica. É por isso que ela observa como você reage à rejeição, ao ciúme, ao silêncio, às críticas. Se você se desmorona, você se torna útil, manipulável. Se você permanece firme, ela respeita e teme. A mulher não busca amor, ela busca valor. Amor é consequência, valor é condição. E valor não é declarado, é percebido.
Esse jogo é antigo como a humanidade. A mulher usa seu impacto emocional para moldar o homem, enquanto o homem usa seu impacto físico para moldar o mundo. Se ele é o arquiteto das estruturas externas, ela é a arquiteta das internas. Governos caem por guerras, mas também por intrigas. Impérios são erguidos com espadas, mas destruídos com sussurros. A força molda o corpo, a influência molda a mente. E é aqui que reside a verdade que ninguém quer admitir. A mulher, quando consciente desses segredos, é mais perigosa do que o homem, porque seu poder não é perceptível. O homem pode ser armado, a mulher estratégica. O homem golpeia, a mulher conspira. O homem ameaça, a mulher seduz. E sedução é simplesmente a arte de tornar o outro voluntariamente submisso. A ingenuidade masculina está em acreditar que sedução é sexual. Sedução é psicológica. O corpo é isca, a mente é presa. E quando o homem desperta, tarde demais, já foi moldado. Se há algo que o homem negligencia, é o fato de que a mulher raramente luta por poder de maneira explícita. Ela não precisa declarar domínio. Ela apenas cria as condições para que o poder venha até ela. E o faz explorando os pontos fracos mais profundos do homem. Seu ego, sua necessidade de validação e seu medo ancestral da solidão. O homem acredita que escolhe, mas com frequência está apenas reagindo aos estímulos planejados por uma mulher estrategista. Ela não o controla como um tirano. O controla como um general, posicionando-se, causando impacto, manipulando o terreno, criando escassez e dirigindo emoções. O maior triunfo feminino acontece quando ela faz o homem acreditar que está liderando, quando na verdade está apenas seguindo o caminho que ela discretamente abriu. Ele se sente no comando enquanto caminha pela estrada que ela pavimentou. É por isso que os homens que se iludem com controle emocional tornam-se presas ideais. Pensam que dominam porque falam alto, porque decidem, porque pagam. Mas não percebem que suas decisões foram condicionadas pelo afeto, pelo desejo ou pelo medo de perdê-la. Uma mulher maquiavélica entende que o controle não se toma, conquista-se com paciência. Os homens agem com explosões, as mulheres com constância. Uma explosão pode destruir um castelo, mas constância constrói impérios silenciosos. Enquanto o homem é movido pela urgência, a mulher opera pelo acúmulo. Pequenas influências ao longo do tempo produzem dependência, lealdade, culpa. E é aqui que muitos se perdem. Acreditam que a mulher quer amor romântico. Não, amor romântico é apenas o meio. O que ela quer é segurança emocional, social e até financeira. E segurança é sinônimo de poder. A mulher que controla a psique de um homem tem mais poder do que a que domina seu corpo. Um corpo pode se libertar, mas uma mente cativa permanece prisioneira mesmo em liberdade. O homem apaixonado torna-se cego. A mulher apaixonada torna-se estratégica. O homem acredita. A mulher analisa. Ele diz, ela me ama. Ela diz, ele pode me servir? E quando essa pergunta encontra resposta positiva, inicia-se o trabalho de moldagem. Aqui está uma verdade cruel. A mulher não se decepciona com o homem. Ela apenas recalcula o que pode extrair dele. É por isso que ela premia e pune. Aproxima-se quando quer algo e afasta-se quando o homem começa a acreditar que já conquistou tudo. O afastamento feminino é uma arma que poucos homens compreendem. Eles interpretam distância como desinteresse, quando na verdade é um teste. Ela quer avaliar se o homem colapsa, se implora, se luta ou se mantém em posição. Se ele desmorona, ela registra. Controlável. Esse jogo é tão antigo que está codificado no comportamento humano. O homem luta para conquistar, a mulher para manter poder. O homem conquista território, a mulher conquista corações. E quem domina a mente, domina o corpo e a ação. Observe um relacionamento comum. O homem muitas vezes perde amigos, hobbies, identidade e metas para agradar e manter a mulher satisfeita. Ela raramente faz o mesmo. Ela exige, ele cede. Ela reclama, ele muda. Ela testa, ele se justifica. E tudo começa com sutilezas. Um comentário sobre suas amizades, uma queixa sobre suas escolhas, uma crítica sobre seu comportamento social. Pouco a pouco, ele se ajusta. Pior, ele acredita que está fazendo isso por amor e não por submissão. A genialidade feminina está em mascarar controle como carinho, e a ingenuidade masculina está em aceitar isso como natural. A mulher que compreende profundamente sua natureza percebe que não precisa gritar. Seu silêncio já é uma sentença. A ausência de afeto é punição. A presença é recompensa. E ela distribui essas doses com a precisão de um alquimista. Tudo isso converge para uma verdade incômoda. Um homem que não controla sua própria psique será inevitavelmente controlado por uma mulher que controla a dela. E não é porque a mulher seja maligna.
É porque ela compreende algo que o homem ignora. O mundo é regido não pela força física, mas pela capacidade de influenciar. Por isso, mulheres sempre dominaram os campos invisíveis: reputação, honra, culpa, aprovação social. Enquanto o homem guerreava, a mulher definia quem era honrado ou desonrado. Ela destruía com palavras o que espadas construíam. O homem pode ter vencido guerras, mas foi a mulher que decidiu quem era digno de celebrá-las ou vergonhoso por tê-las travado. Observe outro segredo maquiavélico: a mulher domina através da narrativa. Quem conta da história controla a memória. Quem controla a memória controla o comportamento. Na intimidade, ela cria mitos. Você nunca encontrará alguém melhor do que eu. Ninguém te entende como eu. Eu sou a única que realmente sabe quem você é. Essas frases não são carinho, são algemas. Elas não celebram o homem, aprisionam-no. E quando o homem absorve essa narrativa, perde autonomia. Ele passa a pensar que sua força vem dela. E quando acredita que sua força vem dela, teme perdê-la. E quando teme perdê-la, submete-se. Esse é o triunfo final. Controle emocional travestido de amor. E o homem que desconhece esse jogo luta com armas erradas. Ele tenta convencer, argumentar, explicar. Não percebe que está lutando uma guerra psicológica com uma espada lógica. Ele tenta racionalizar o que foi imposto emocionalmente. É por isso que tantos homens saem destruídos de relações enquanto mulheres saem fortalecidas. Elas nunca estiveram investindo o coração ingênuo. Estavam investindo estratégia. A mulher que perde amor pode chorar. A mulher que perde controle pode enlouquecer. E neste ponto, muitos perguntam: a mulher ama? Sim, mas o amor feminino não é cego. Ele é seletivo. Ele é pragmático. Ele é condicionado. Ela ama o homem que pode protegê-la. Ela ama o homem que pode elevá-la. Ela ama o homem que pode fortalecê-la. E, acima de tudo, ela ama o homem que não pode ser dominado facilmente, porque a mulher respeita aquilo que teme perder e despreza o que pode controlar. O homem comum acredita que o amor feminino é movido pela pureza, pelo sacrifício e pela entrega. Essa é a narrativa vendida, e ele a consome porque alivia sua vaidade. Mas o amor, em sua forma feminina mais crua, está ligado ao cálculo, não apenas emocional, mas estratégico. A mulher ama aquilo que a beneficia, que a protege, que a eleva ou que a desperta. O homem romantiza o amor como destino. A mulher o utiliza como ferramenta. E é por isso que, historicamente, reis se ajoelharam diante de mulheres enquanto elas permaneciam sentadas. Uma mulher rara vez se entrega a um homem inferior, a não ser que esse homem possa ser moldado. Ela não busca submissão masculina, busca domínio psicológico. A grande ilusão masculina é pensar que submissão feminina existe. A mulher pode ceder em atos, mas guarda autonomia na mente. Ela finge submissão para ampliar poder. Fingir fraqueza quando se é forte sempre confunde o adversário. Fingir inocência quando se tem intenção neutraliza suspeitas. E fingir amor incondicional desarma o homem mais duro. O amor feminino é um campo onde ela opera com precisão. Se o homem é carente, ela dá migalhas. Se ele é independente, ela dá doçura. Se ele é inseguro, ela dá desejos. Se é forte, ela dá desafio. Ela oferece exatamente o necessário para manter interesse, nunca o suficiente para saturar. Porque a saturação masculina mata de obsessão. A escassez a alimenta. A mulher entende o poder do quase, o quase toque, o quase amor, o quase compromisso. É o quase que prende. O homem pensa que está a um passo de conquistá-la plenamente. E esse passo inalcançável é o que o mantém correndo. Homens correm pelo que podem quase alcançar. Mulheres seguram o que nunca entregam completamente. E por trás disso tudo, existe o maior trunfo maquiavélico da mulher: a influência social. A mulher não controla apenas o homem, controla o olhar dos outros sobre o homem. Quando ela molda sua reputação, ela molda seu comportamento. O homem que teme julgamento se torna maleável. Ela o elogia diante de todos quando quer que ele se sinta herói. Ela o humilha em particular quando quer quebrar sua resistência. Ela entende a diferença entre elogio público e crítica privada. Um reforça, o outro destrói silenciosamente. E observe como ela usa a linguagem com maestria. A palavra feminina não é direta, é sugestiva. O homem diz: "Você está errado." A mulher diz: "Engraçado você pensar assim." O homem acusa, a mulher insinua. E a insinuação destrói mais do que a acusação, porque ela desarma e confunde. Ela cria dúvida, e a dúvida é uma ferida que não cicatriza facilmente. É por isso que, em conflitos, o homem grita para vencer, enquanto a mulher sussurra para corroer. Ele acredita que venceu porque fez silêncio. Ela sabe que venceu porque mudou sua mente. E tudo isso opera em uma estrutura ainda mais profunda.
A mulher entende o valor da vulnerabilidade como arma. Quando ela chora, não está fraca, está usando o mecanismo mais primitivo do homem, o instinto de proteção. O homem que se julga racional não resiste a uma lágrima. Ele se sente culpado, responsável. E culpa é uma corrente mais forte que amor. Uma lágrima pode desarmar um tirano. E é por isso que a mulher raramente usa força. Ela não precisa. Ela controla o homem através da culpa, do afeto, da saudade e da validação. E os homens que desconhecem isso tornam-se tolos emocionais. Acreditam que estão se afastando do conflito quando, na verdade, estão sendo guiados para onde ela queria. Esse poder se revela claramente no ciclo do relacionamento. Primeiro, encantamento. Depois, idealização. Em seguida, conquista. Logo após, teste. E por fim, controle. O encantamento cria o interesse. A idealização cria o mito. A conquista cria a entrega. O teste cria a submissão. E o controle cria a dependência. Quando o homem está dependente, ela pode pedir, exigir, moldar. Ele obedecerá sem perceber que está obedecendo. Ele pensa que está escolhendo ceder. Na realidade, foi condicionado. E talvez o aspecto mais cruel dessa natureza seja o seguinte: a mulher respeita apenas o homem que não se dobra. Ela pode ficar com o submisso, mas não o admira. Ela pode amar o gentil, mas não o reverencia. O homem que ela realmente deseja é aquele que entende o jogo, não para dominá-la fisicamente, mas para neutralizar sua manipulação emocional. Se um homem controla suas emoções, ela o respeita. Se um homem controla suas ações, ela o teme. Se um homem controla sua validação, ela o deseja, porque a mulher deseja aquilo que não controla e despreza aquilo que controla demais. Eis a tragédia masculina. Ele acredita que agradar cria amor. Na verdade, agradar cria tédio. Ele acredita que sacrificar-se cria devoção. Na verdade, sacrificar-se cria repulsa. Ele acredita que se entregar cria segurança. Na verdade, se entregar cria fraqueza. A mulher busca valor antes de buscar amor. E o valor nasce da independência. É por isso que mulheres sofrem por homens que não as querem e desprezam homens que as querem demais. O homem que entende isso não odeia a mulher. Aprende a lidar com ela. E o que não entende, torna-se servo. A mulher compreende profundamente o efeito psicológico da incerteza. E esse é um dos pilares mais sofisticados de seu poder. O homem busca estabilidade e previsibilidade nas relações. Acredita que quanto mais transparente, mais seguro o vínculo será. Já a mulher, consciente ou não, entende que previsibilidade gera conforto e conforto gera descaso. Por isso, ela alterna entre presença e ausência, doçura e frieza, carinho e distância. Não por acaso, muitos homens se sentem mais vivos quando estão inseguros, quando precisam lutar, provar, buscar. A mulher cria essa oscilação porque sabe que o homem se torna mais devoto quando está emocionalmente desestabilizado. E aqui existe algo ainda mais maquiavélico. A mulher, quando domina essa dinâmica, jamais entrega tudo o que tem. Ela entrega apenas o suficiente para manter acesa a chama da esperança masculina, mas nunca o suficiente para saciar totalmente. Essa escassez planejada não é acaso, é estratégia. O homem faminto emocionalmente se torna mais obediente, mais moldável, mais atento. Ele busca respostas, tenta decifrá-la, tenta entendê-la, tenta conquistá-la de novo. E enquanto ele tenta, ela avalia. É um jogo silencioso, mas brutal. O homem ingênuo interpreta essa variação como confusão emocional feminina. Ele pensa que ela não sabe o que quer. Lê do engano. Muitas vezes, ela sabe exatamente o que quer. Quer controle. E nada controla mais um homem do que a esperança. Esperança de ser amado, de ser escolhido, de ser validado, de ser necessário. A esperança é o gancho emocional que a mulher usa para capturar sem prender, dominar sem declarar, comandar sem mandar. O homem vive pelo que deseja conquistar. A mulher governa pelo que retém. E em meio a essa dinâmica, existe uma tática ainda mais refinada. A mulher não controla apenas o homem, controla o ambiente ao seu redor. Controla quem se aproxima, quem influencia, quem ameaça sua posição. É por isso que, em muitos relacionamentos, ela isola o homem socialmente. Não de forma explícita, mas por desgaste gradual. Uma crítica aqui, um comentário ali, uma comparação acolá. Até que o homem começa a enxergar todos ao redor como riscos ao seu relacionamento. Ela não manda cortar amigos. Ela apenas questiona a influência deles. Ela não exige afastamento familiar. Apenas planta dúvidas. Ela não proíbe hobbies. Apenas os desvaloriza. E o homem, acreditando agir de livre vontade, abandona tudo. E quando abandona, depende ainda mais. Essa dependência não nasce do amor, nasce do isolamento, nasce da culpa, nasce da necessidade, porque o homem sem rede social, emocional ou familiar
torna-se órfã do mundo, sobrando apenas ela como centro de tudo. Esse é um dos segredos mais sombrios da psicologia feminina. A mulher não precisa dominar muitas áreas, basta dominar a emocional. Quem controla a emoção controla a decisão. Quem controla a decisão controla a ação. E aqui chega outra verdade inconveniente. A mulher não disputa igualdade com o homem. Ela disputa vantagem. O discurso da igualdade serve para aliviar ego masculino, para fazê-lo baixar a guarda. Mas na prática, a mulher não quer ser igual ao homem. Quer ser superior ao homem que escolheu. Superioridade emocional, social, psicológica. E ela percebe que não precisa competir com a força masculina. Basta conduzi-la. O homem é como um cavalo selvagem. A mulher não precisa quebrá-lo. Apenas colocar a sela certa. E essa sela é feita de 3 materiais: validação, desejo, vulnerabilidade. Com validação, ela alimenta o ego dele. Com desejo, ela prende sua atenção. Com vulnerabilidade, ela ativa sua proteção. E quando um homem deseja proteger aquilo que valida seu ego, ele está condenado, porque passa a defender a mulher, mesmo quando está sendo destruído por ela. É por isso que homens permanecem com mulheres que os diminuem. Não é amor, é condicionamento emocional. E existe outro segredo que o homem raramente percebe. A mulher manipula futuros possíveis. O homem vive o presente. A mulher projeta o futuro. Ela fala sobre planos porque quer moldar o comportamento agora. Planos não são sonhos, são correntes. Ela narra um futuro ideal para controlar o presente real. Quando ela diz: imagine nossa casa, imagine nossa família, imagine nosso futuro, está criando uma âncora emocional. E o homem, ao aceitar o futuro, aceita também o controle sobre o presente. Não por acaso, quando a mulher quer punir, destrói o futuro. Quando quer seduzir, cria um futuro. Essa manipulação temporal é uma das mais sofisticadas armas femininas. Enquanto o homem planeja conquistas externas, a mulher planeja conquistas internas. E talvez o ápice dessa natureza maquiavélica seja este: a mulher nunca ataca de frente, ataca de dentro. Ela se infiltra, se integra, se adapta. E quando o homem percebe, já não distingue mais suas próprias vontades da influência dela. A mente dele se torna extensão do desejo dela. Esse é o verdadeiro domínio. Não quando ele obedece, mas quando acredita que a ordem nasceu dele. E enquanto o homem luta com espadas, ela luta com palavras. Enquanto o homem luta com força, ela luta com dúvida. Enquanto o homem luta com imposição, ela luta com sugestão. E no final, quase sempre, é ela quem vence. A mulher, quando verdadeiramente consciente da sua natureza, entende que o poder não está no confronto, mas na influência. E a influência não se conquista com força, mas com percepção. A percepção é a arma feminina. Ela observa antes de agir, estuda antes de investir, calcula antes de se entregar. O homem se encanta com o que vê, a mulher se encanta com o que prevê. Essa diferença é o que torna o jogo desigual, porque enquanto o homem reage, a mulher antecipa. O erro fundamental do homem moderno é acreditar que a mulher é frágil por ser emocional. Na verdade, ela é emocional porque descobriu que emoção é a forma mais eficiente de controle. Racionalizar exige esforço, sentir exige instinto. A emoção contorna a lógica, paralisa a força e captura o comportamento. O homem pensa com a mente, a mulher pensa com o impacto que causa na mente dele. É por isso que a mulher domina sem parecer dominar. Ela cria ilusões, narrativas, percepções, expectativas, e o homem age de acordo com elas. Ele pensa que está decidindo, quando na verdade está apenas respondendo ao enredo que ela escreveu. E ela compreende profundamente a psicologia da atração. O homem se entrega quando acreditam que o admiram. Ele se sacrifica quando acreditam que o precisam. Ele endurece quando acreditam que o temem. Mas ele se torna escravo quando acreditam que o amam. O amor para o homem é fraqueza disfarçada de virtude. E a mulher, consciente disso, o usa como alavanca. A alavanca é simples. Onde existe amor, existe medo de perder. Onde existe medo de perder, existe submissão. Onde existe submissão, existe controle. A mulher que domina o medo do homem domina seu comportamento. Observe o fenômeno. Quantos homens abandonam suas ambições para preservar um relacionamento? Quantos deixam de evoluir com medo de perder a aprovação feminina? Quantos traem a própria identidade para manter a relação estável? Isso não é amor, isso é manipulação emocional bem feita. E, ironicamente, é por isso que a mulher respeita tantos homens que não cedem facilmente. O homem que não abandona seus objetivos por ela, que não negocia seus limites, que não implora por atenção, esse é o homem que ela não consegue dominar. E justamente por isso deseja. A mulher não ama o que controla.
Ela ama o que resiste, porque o que resiste tem valor. E o valor é o que ela busca antes de qualquer coisa. Toda mulher testa limites masculinos. Ela empurra, pressiona, provoca. Não para destruir, mas para medir. Medir até onde pode ir. Medir o quanto ele aguenta. Medir se ele se dobra. Se ele se dobra cedo demais, ela o despreza. Se ele jamais se dobra, ela o teme. Se ele se dobra apenas quando decide, ela o admira. Essa admiração é rara. Essa admiração é a base do respeito feminino. E o respeito é a única forma de amor que não se transforma em desdém. A mulher pode amar um homem fraco, mas acabará o desprezando. Pode admirar a bondade, mas jamais admirará a submissão. Ela pode se envolver com um homem por necessidade emocional, mas só se envolve por respeito quando ele se torna impossível de manipular. A tragédia masculina é confundir amor com aprovação. O homem quer ser aprovado. A mulher quer ser guiada. Sim, guiada. Não dominada brutalmente, mas conduzida por alguém que não se desmancha ao primeiro sorriso ou lágrima. A mulher inteligente procura âncora emocional, não tapete. E a maioria dos homens se oferece como tapete para se tornarem âncoras. Quando um homem gira em torno da mulher, ele perde valor. Quando a mulher gira em torno do homem, ela o destrói. Quando ambos giram em torno de si mesmos, existe equilíbrio. Mas equilíbrio raramente interessa ao jogo feminino. O equilíbrio impede vantagem, e vantagem é a base do controle. E aqui chegamos a outro ponto crucial. A mulher controla a realidade através da narrativa emocional. O que ela sente se transforma no que aconteceu. O homem argumenta os fatos, a mulher argumenta as sensações. Na disputa entre fato e sensação, a sensação vence. A mulher não precisa vencer a lógica para vencer a discussão. Ela vence porque o homem teme causar dor. E quem teme causar dor, acaba causando concessões. É por isso que o silêncio feminino é assustador. É por isso que o choro é devastador. É por isso que o olhar de desprezo destrói. A mulher não precisa gritar para ferir. Ela precisa apenas retirar sua aprovação. E o homem moderno, sem coluna emocional, desmorona. No fundo, o inconsciente masculino teme 3 coisas: ser insuficiente, ser rejeitado, ser trocado. E a mulher, consciente ou não, usa esses 3 medos como gatilhos. Ela o faz sentir insuficiente quando quer controlá-lo, rejeita quando quer enfraquecê-lo e ameaça trocar quando quer moldá-lo. Tudo isso enquanto mantém o verniz da fragilidade. Fragilidade é fachada. Manipulação é engenharia. A mulher não é vilã, mas também não é santa. Ela é estrategista. E o homem que não entende isso não será amado, será usado. Há um ponto nesse jogo psicológico que poucos homens enxergam. A mulher raramente destrói de imediato. Ela corrói. Ela não precisa arrancar a força de um homem. Basta que ele entregue aos poucos, pensando estar no controle. A mulher maquiavélica não exige submissão. Ela constrói submissão. Ela não toma autoridade. Ela reduz a autoridade dele gradualmente até que ele mesmo a abandone. Esse processo é quase invisível porque não acontece em grandes eventos, mas em pequenas concessões. O homem cede hoje um detalhe, amanhã um costume, depois uma amizade, mais tarde um princípio. E quando percebe, já não reconhece mais quem é. E nem sabe quando começou a mudança. A mulher inteligente jamais confronta diretamente o ego masculino. Ela o esvazia. Ela sabe que se atacar o ego, o homem resistirá. Se desinflar o ego, ele se curvará. E como se esvazia um ego? Não é com humilhação explícita. É com sugestões, comparações discretas, desvalorização indireta. Por que você é assim? O pai daquela amiga é tão responsável? Aquele homem sabe tratar uma mulher? Essas frases parecem inocentes. Não são. São golpes na armadura. A mulher não precisa derrubar o castelo. Precisa apenas abrir uma rachadura. Uma vez aberta, o resto se implode sozinho. E quando o homem fica emocionalmente vulnerável, ele passa a aceitar o que nunca aceitaria antes. Ele muda sua personalidade para agradar, muda sua rotina para evitar conflitos, muda seus sonhos para não decepcionar. A mulher não tira o que o homem é. Ela o convence a abandonar. Esse é o ápice do controle. O dominado que acredita que está agindo por vontade própria. E quando o homem acorda, descobre que não perdeu apenas liberdade, perdeu identidade. Mas aqui existe uma revelação ainda mais sombria. Nem toda mulher quer escravizar o homem, mas toda mulher testará se pode, não por maldade, mas por sobrevivência. A mulher quer saber o valor do homem e o valor se mede pela resistência. Se ele resiste à manipulação, ela o admira. Se ele cede facilmente, ela o despreza. A mulher quer poder sim, mas quer poder sobre alguém que não seja frágil. Ela não deseja controlar o fraco, ela deseja controlar o forte. Controlar o forte valida seu próprio poder.
Controlar o fraco valida apenas o seu tédio. É por isso que tantas mulheres permanecem com homens submissos, mas secretamente fantasiam com homens indomáveis. O homem fraco serve ao cotidiano. O homem forte serve à imaginação. E aqui está outro segredo maquiavélico. A mulher não idealiza o amor, idealiza o domínio emocional. Ela quer sentir que pode alterar o destino do homem. Ela quer sentir que pode mudar suas decisões. Ela quer sentir que possui impacto. A pior punição para uma mulher não é a rejeição, é a irrelevância. Ignorá-la dói mais do que confrontá-la. Ser imune a ela dói mais do que dominá-la. O homem que não reage às provocações femininas desencadeia uma obsessão. O homem que reage imediatamente declara submissão. Essa é a dança. Ela provoca para medir. Ele cede e perde valor. Ele resiste e se torna desejável. O homem que entende isso jamais discute poder com mulheres. Ele demonstra. O poder masculino não é declarado, é percebido. E quando a mulher percebe poder emocional no homem, duas coisas acontecem. 1. Ela o respeita. 2. Ela tenta testá-lo ainda mais, porque testar é validar. E validar é medir valor. E o valor masculino para a mulher estratégica nunca está no dinheiro, no corpo ou no discurso. Está na mente. E a mente se manifesta na reação. O homem que controla sua reação controla o jogo. O homem que reage impulsivamente se entrega. E isso nos leva ao segredo mais brutal de todos. A mulher entende que o amor masculino é ingênuo. O homem ama com entrega. A mulher ama com cálculo. O homem ama porque sente. A mulher ama porque escolhe. Para o homem, amor é destino. Para a mulher, amor é seleção. E toda seleção é baseada em vantagens psicológicas, emocionais, sociais ou materiais. Isso significa que a mulher não ama o homem pelo que ele é agora, mas pelo que ele representa. Ele representa segurança, representa ascensão, representa conforto, representa poder, representa status, representa futuro. E quando esse futuro deixa de existir, o amor deixa de existir. O homem ama pela memória. A mulher ama pela projeção. É por isso que o homem volta ao passado, e a mulher o descarta pelo futuro. O homem sofre pelo que foi. A mulher sofre pelo que poderia ser. Essa diferença define todo o jogo. O homem está preso ao ontem, a mulher está presa ao amanhã. E quem controla o amanhã, controla o agora. A mulher, por natureza, negocia o futuro para manipular o presente. Ela promete, ela sugere, ela insinua. E o homem se move. A mulher não empurra, ela puxa, não ordena. Influência, não exige, convence, não briga, desgasta. E no fim, quando ela conquista o que quer, ela muda, porque o objetivo não era o presente, era o poder. E quando esse poder é alcançado, surge o tédio, o desinteresse, a frieza, porque o valor não estava em possuir o homem, mas em dominá-lo. O homem que não entende isso será vítima. O homem que entende isso será livre. O momento mais perigoso para um homem não é quando ele perde a mulher, mas quando ele acredita que a conquistou definitivamente, porque é justamente neste instante que ele relaxa, abaixa a guarda e se torna previsível. E previsibilidade é o ponto exato onde a mulher assume vantagem. Não existe controle emocional onde há previsibilidade. A mulher que conhece o jogo sabe que o homem, quando acredita estar seguro, passa a revelar suas fraquezas, seus medos, suas inseguranças, e ela registra tudo. Cada detalhe anotado não é memória afetiva, é munição psicológica. E a mulher não usa essa munição imediatamente. Ela armazena. Tática verdadeira não se revela no calor da discussão, mas no momento de escuridão, onde a palavra certa causa devastação emocional. Ela pode guardar durante meses um simples comentário, uma fraqueza confessada, uma culpa exposta, e usá-la no instante em que for mais útil. O homem pensa que a mulher esquece, mas a mulher nunca esquece, apenas arquiva. E cada arquivo é uma alavanca de culpa, uma alavanca de dúvida, uma alavanca de submissão. A estratégia feminina não é apagar a autoestima do homem, é hackeá-la. Ela não precisa fazer o homem se odiar, precisa apenas fazê-lo sentir-se insuficiente ao lado dela. Quando ele acredita que não é bom o bastante, ele tenta compensar. E quando tenta compensar, entrega poder. É por isso que muitas mulheres criam inseguranças sutis, comentários sobre outras pessoas, indiretas sobre padrões inalcançáveis, elogios comparativos a terceiros. Nada destrói um homem mais silenciosamente do que a sensação de que ele não é suficiente para sua própria mulher. E nada fortalece a mulher mais silenciosamente do que fazê-lo acreditar nisso. Esse é o veneno que muitos nunca percebem, e é servido em doses tão pequenas que parece inofensivo, mas somado é letal. O homem acredita que amor é sacrifício. A mulher sabe que amor é moeda, e moeda se investe onde há retorno.
Por isso, a mulher nunca se entrega totalmente, porque quando se entrega, perde moeda, e quando perde moeda, perde vantagem. Ela prefere manter o homem em dívida emocional. Na dívida, ele tenta pagar. Na tentativa, ele se submete. E o mais perigoso é que ela pode fazer isso sorrindo. O controle feminino raramente tem rosto cruel. Ele tem rosto doce, voz suave, olhar frágil. A máscara da fragilidade é o escudo mais poderoso da mulher. Quem ataca o fraco parece tirano. Quem resiste ao fraco parece cruel. A mulher vence sem lutar porque escolhe o campo onde lutar é derrota para o outro. O homem reage à força, mas o homem não sabe reagir à vulnerabilidade, e é por isso que ela a usa. O homem que não entende esse mecanismo se torna brutal ou submisso. A brutalidade nasce do desespero. A submissão nasce da culpa, e nenhum desses comportamentos gera respeito feminino. A mulher respeita apenas o homem que resiste sem violência e sem servidão. O homem que não se dobra, mas também não tenta dobrar. O homem que enxerga o jogo e escolhe permanecer inabalável. Esse homem é raro, e por isso é desejado. A mulher manipula o fraco, mas admira o forte. Ela controla o submisso, mas deseja o imune. E essa imunidade não é indiferença, é autocontrole. O homem que controla suas emoções controla o ritmo. E quando controla o ritmo, tira da mulher sua maior arma, a oscilação emocional. Se a mulher não consegue provocar, ela não consegue medir. Se não consegue medir, ela não consegue controlar. Se não consegue controlar, ela se perde. E aqui está a parte mais irônica de todas. A mulher procura exatamente o homem que ela não consegue controlar, porque ele desperta medo e fascinação ao mesmo tempo. Medo por ser imprevisível, fascinação por ser inalcançável. A mulher se apaixona pelo desafio, e o desafio não está no homem que se entrega, mas no homem que não muda por ela. Não mudar não significa ignorá-la, significa não perder a essência. A mulher testa para ver se pode roubar sua essência. Se ela conseguir, você será amado, até ela enjoar. Se não conseguir, você será respeitado, e talvez temido. E respeito prolonga o desejo. O que muitos não entendem é que amor não sustenta atração. Respeito sustenta. Desejo não nasce da necessidade, nasce da admiração. A mulher não deseja o homem que ela controla. Ela usa, tolera, aproveita, mas não deseja. O verdadeiro desejo feminino surge diante do homem que ela não entende completamente, que ela não possui completamente, que ela não domina completamente. É o mistério que a consome e a resistência que a intriga. E se existe um segredo maquiavélico maior do que todos os outros, é este. A mulher consegue manipular todos os homens, menos aquele que não depende dela. E esse é o único tipo de homem que ela nunca esquecerá. Existe um paradoxo cruel que pouquíssimos homens percebem. Quanto mais a mulher consegue controlar um homem, menos ela o valoriza. Quanto menos ela consegue controlá-lo, mais ela se interessa. Isso acontece porque, para a mulher, controle é sinônimo de segurança, mas é também sinônimo de tédio. A segurança mantém, o tédio mata. Por isso, ela oscila entre querer dominar e querer ser desafiada. A mulher deseja o domínio, mas deseja ainda mais aquilo que não pode dominar. E aqui está o jogo psicológico mais sombrio. A mulher, para testar o homem, cria caos. Não porque ela goste do caos, mas porque é no caos que o verdadeiro caráter aparece. A mulher provoca ciúmes para avaliar possessividade. Provoca silêncio para avaliar insegurança. Provoca frieza para avaliar desespero. Provoca conflito para avaliar firmeza. Se o homem reage exageradamente, ela o classifica como fraco emocionalmente. Se ele não reage, ela tenta intensificar. Se nem assim ele perde o controle, ela começa a respeitar. E quando o respeito surge, o jogo muda. Porque o respeito feminino é a porta para algo que o amor não abre. Submissão emocional. A mulher pode amar o homem fraco, mas apenas se submete emocionalmente ao forte. E submissão emocional não é servidão. É fascínio, é devoção, é atração contínua. Quando a mulher respeita, ela abaixa defesas, abandona manipulações, reduz testes, não porque perdeu poder, mas porque encontrou alguém digno dele. A mulher não procura igualdade, ela procura liderança, não liderança autoritária, nem liderança bruta, mas liderança emocional. A mulher quer sentir que está com um homem capaz de guiá-la, não com um homem que ela precisa guiar. Essa é a distinção que destrói milhões de relacionamentos modernos. O homem quer agradar, a mulher quer admirar. O homem tenta ser amável, a mulher procura o admirável. É por isso que o homem que se molda demais perde valor, enquanto o homem que mantém postura o tempo inteiro se torna fonte de desejo constante. E aqui está o segredo maquiavélico que poucos revelam. A mulher jamais se revela completamente ao homem que pode dominar. Ela se revela ao homem que não precisa dominar.
ou seja, aquele que é capaz de vê-la sem se perder nela. A mulher testa constantemente o limite entre controle e liberdade. Quer saber se pode quebrar o homem, e quer saber se ele resiste. O homem que resiste não precisa gritar. Sua força está no silêncio, na postura, na ausência de desespero, na falta de necessidade. A maior fraqueza emocional masculina é a necessidade. Precisar da mulher é perder o jogo. Desejar é natural. Precisar é derrota. E a mulher percebe isso imediatamente. O homem que precisa é manipulável. O homem que deseja, mas não precisa, é livre. E liberdade é o maior poder masculino. A mulher pode controlar o fraco, pode seduzir o inseguro, pode manipular o carente, mas nada pode fazer com o independente. Ele é o espelho de suas maiores ambições e seu maior medo. Ambição porque ela deseja estar com alguém assim. Medo porque não consegue dominar alguém assim. E no amor, o desejo sempre fala mais alto que o medo. O homem independente revela à mulher algo que ela raramente admite. Ela não quer controlar tudo. Ela quer sentir que está com alguém mais forte do que ela. Não fisicamente, mas emocionalmente. A força emocional masculina é o único poder capaz de neutralizar o jogo feminino. Não é grito, não é imposição, não é ciúme, não é posse. É autocontrole. A mulher que encontra um homem com autocontrole se vê obrigada a sair do papel de manipuladora e entrar no papel de parceira. E essa transição é o fim do jogo, ou o começo de outro muito mais raro, o da conexão verdadeira, porque finalmente ela encontra alguém que não foi conquistado pela aparência dela, mas pela essência dele. E essência é algo que a mulher não pode moldar, apenas reconhecer. É por isso que o homem que conhece seu valor pode escolher amar sem ser escravo, pode escolher dar sem se esvaziar, pode escolher ficar sem se perder. Esse homem não luta contra a natureza feminina. Ele entende e domina a própria. E quando domina a própria, torna irrelevantes as tentativas dela. A mulher só pode manipular o homem que não se conhece. O homem que se conhece é invulnerável. Ele não teme perder a mulher, porque ele sabe que nunca perde a si mesmo. E essa é a liberdade suprema no jogo do poder emocional. A mulher pode escolher ficar, mas nunca obrigá-lo a ajoelhar. E o homem que não se ajoelha é o único que ela realmente deseja. No fim, toda essa dança entre homens e mulheres não é sobre amor, nem sobre romantismo, nem sobre destino. É sobre poder. Sempre foi. Sempre será. O homem chama de amor aquilo que o corrói. A mulher chama de amor aquilo que a beneficia. O homem sufoca com entrega. A mulher manipula com ausência. E ambos mentem. O homem por ingenuidade, a mulher por estratégia. O que ninguém admite é que por trás de cada história romântica existe um cálculo de domínio. Ela quer alguém que possa controlar. Ele quer alguém que possa preencher. Mas controle e preenchimento criam dependência. E dependência cria submissão. Esse é o tabuleiro real, escondido sob flores e sorrisos. E o segredo final da natureza feminina é também seu ápice maquiavélico. Ela não busca um homem para amar. Busca um homem que possa controlar, até encontrar um que resista. Quando encontra um homem facilmente manipulável, ela o usa. Quando encontra um homem emocionalmente frágil, ela o molda. Quando encontra um homem dependente, ela o domestica. Mas quando encontra um homem que não precisa dela, que não teme perdê-la, que não se curva às lágrimas, ao silêncio, ao ciúme, à chantagem emocional, ela não foge, ela não domina, ela não destrói, ela se rende, não por amor, mas porque o poder dela não funciona ali. E quando o poder feminino falha, surge o respeito. E do respeito, nasce o único amor que não é deformado pela manipulação. Mas não se engane, esse cenário é raro. E poucos homens existem assim. A grande maioria é conduzida, moldada, dobrada. E a mulher, consciente, continuará testando até que o homem prove que não pertence ao rebanho. Porque se há algo que a mulher teme mais do que ser rejeitada, é ser irrelevante. A mulher pode amar o fraco, mas despreza o submisso. Pode precisar do provedor, mas odeia o dependente. Pode usar o ingênuo, mas sempre sonhará com o indomável. E o homem que não entende isso, sofre, implora, murcha e ao final perde. Porque um homem que entrega sua identidade para conquistar o amor de uma mulher, acaba sem amor e sem identidade. Esse é o destino dos tolos, mas o destino dos lúcidos é outro. Eles enxergam a natureza feminina pelo que ela é. Não um conto de fadas, mas um campo de batalha emocional. E nesse campo, quem vence não é o mais romântico, nem o mais violento, nem o mais rico, é o mais imune. O homem que controla suas emoções é invencível, porque o que a mulher mais usa para dominar é aquilo que ele não entrega. Ela pode manipular o desejo, pode manipular o medo, pode manipular a validação, mas não pode manipular o homem que não precisa dela. E assim,
O homem independente se torna o pesadelo e o fascínio feminino. Um homem assim é perigoso, porque não pode ser comprado com elogios, não pode ser chantageado com silêncio, não pode ser controlado por culpa, não pode ser emocionado por lágrimas. As armas dela não funcionam. E quando as armas dela não funcionam, ela perde o império. E então descobre a verdade que tanto esconde. O poder feminino não está em dominar todos os homens. Está em dominar aqueles que se deixam ser dominados. O resto ela precisa respeitar. E o respeito é sua última carta. Por isso, o homem verdadeiramente livre é aquele que não luta contra a mulher, mas que não luta por ela. Ele fica porque quer, não porque precisa. E essa liberdade é a única algema que a mulher aceita voluntariamente. O desfecho é simples, cruel e direto. Existem dois tipos de homens no jogo da natureza feminina: o dominado e o indomável. O primeiro será usado, moldado, drenado e descartado. O segundo será testado, desafiado, temido e desejado. A mulher conquista o dominado, mas é conquistada pelo indomável. Esse é o fim do conto. Esse é o segredo. Esse é o jogo. E o jogo não é sobre amor, é sobre poder. E só quem entende isso sobrevive a ele.